Você já imaginou ser diretor de um hospital com um dos maiores números de atendimentos de toda a Bahia? Hoje estamos aqui com a doutora Margarida Miranda, mulher, médica, uma das maiores gestoras, tanto do serviço público quanto privado do estado da Bahia. Seja bem-vinda, doutora Margarida. Muito obrigada, meninos. É uma honra grande estar aqui com vocês no Pulsar Médico Podcast. Agradeço as palavras. Estou aqui. Muito obrigado, a gente que agradece. Nos conte como é que apareceu esse sentimento, esse interesse pela medicina. Tem alguma referência da sua família? O que aconteceu para a senhora adentrar e nos dar esse prazer de seguir como exemplo até hoje? Desde que eu me entendo por gente, assim, quando eu tinha 7 anos, eu dizia, eu vou ser médica. E isso eu persisti a minha vida inteira. Um sentimento que eu tenho, assim, de que as dificuldades, né, da infância, da minha vida adulta, sempre me impulsionaram para que eu fizesse medicina, tanto que passei em 18º lugar na Escola Baiana de Medicina. Com quantos anos? Com 18. Jovem, hein? E pronto, segui caminho, escolhi atuar numa área que eu me apaixonei a partir do 2º ano de medicina, que foi a ginecologia e principalmente obstetrícia, né? E aí, assim, como uma referência, logo eu me formei em 89, aí em 94 fiz um concurso para o Estado, né? E passei 18 anos da minha vida, logo no início, né? Trabalhando como médica obstetra num grande hospital público em Camaçari, né? Então, eu dava plantão, fazia parto, e aquilo sempre me motivou muito, né? Cantava para minhas pacientes, era maravilhoso. E nessa época, doutora, como você via a medicina em comparação a hoje? A questão da presença da mulher, da presença feminina, dos desafios que foi se formar na Escola Baiana de Medicina? A gente vê, né, até pela minha idade, eu tenho 60 anos, né, 35 anos de formada, a gente sabe que as mulheres, elas tinham um espaço bem acanhado, né, reservado, sempre ficavam à sombra, né, principalmente dos preceptores. Então eu tive grandes mestres na minha vida, tanto na área da obstetrícia quanto também na área de gestão, né, que depois eu optei por seguir pela gestão, porque também me apaixonei. Há uma coisa que vocês não sabem, eu acho. Eu, na verdade, perdi o primeiro vestibular de medicina, quando eu tinha 17 anos. E aí eu fiz administração de empresas, passei em administração de empresas, comecei a cursei até o 3º ano, mas quando eu estava no primeiro ano, no primeiro semestre, aí logo depois eu passei em medicina e fiquei cursando as duas. Mas aí chega um momento que a gente tem que optar. Mas a administração já vinha também fazendo parte da minha essência, né? E a escolha pela gestão, eu acho que tem a ver também com essa administração, com essa veia, né? Então, realmente, a gente descobriu agora, tem uma veia aí, tem um início na gestão que eu imaginei que tinha sido... Tive uma semente plantada. Exatamente, tem uma semente que já tinha... O que eu percebo, assim, com o tempo a gente vai percebendo nossas qualidades. Então a gente vai percebendo, inclusive o curso de medicina, a gente vai percebendo que a gente consegue gerir uma turma, gerir uma disciplina, e talvez isso vá nos levando para a gestão. Hoje nós 3 trabalhamos com gestão. E a senhora percebeu, então, muito mais cedo, muito mais precocemente, talvez era um âmbito muito mais masculino de gestão, Sim. Muito mais do que hoje eu pressuponho, e na medicina também. Então, talvez não tenha sido tão fácil, né? Outra geração, de fato. Fui checar aqui agora, realmente 50,09% de homens e 49,9% de mulheres. Tem mudado, né, esse perfil, mas naquela época realmente era muito, muito mais difícil.
E qual foi sua maior dificuldade na medicina do ponto de vista de saúde? O que a senhora percebeu na sua formação e que talvez a gente não tenha hoje como dificuldade? Eu acho que a dificuldade, André, ela continua a mesma, né? Poucas opções para quem quer fazer residência, poucas vagas, né? Eu acho que isso é uma coisa que continua existindo, né? Eu acho que a residência médica deveria ser obrigatório para todo médico que saísse da faculdade, né? A gente sabe que isso ainda é limitante por vários motivos. A gente sabe que hoje em dia, não na minha época, porque eu tive uma sorte muito grande de ter estudado de bolsa na Baiana a partir do 3º ano de faculdade. Por qual motivo? Motivinho assim, eu saí de casa, briguei com meus pais, e aí eu já fazia administração e medicina, então, e aí também comecei a trabalhar na Caixa Econômica, então, fazia medicina de manhã, trabalhava na Caixa Econômica de tarde, fazia administração à noite. E aí o dinheiro que eu ganhava não dava para pagar as 2 faculdades. Então, eu fui optar por uma, e também, como eu saí de casa e tinha que montar apartamento, essa coisa toda, conversei com o diretor da Baiana na época, e era Dr. Celso Figueroa, também uma pessoa que eu admirava demais. Eu fazia internato com ele, e ele me disse: minha filha, não, pode deixar, você vai terminar seu curso. Que bom, hein? Hoje a gente não consegue vislumbrar isso, né? Admirava por qual motivo? Não está mais entre nós? Não está mais. Já há um bom tempo. Entendi. Gratidão eterna, né? Tanto que o centro médico do Hospital Santa Isabel é Centro Médico Celso Figueroa. Ele era um médico super renomado na Baiana e no Hospital Santa Isabel. E a paixão pela GO, doutora? Você já pensava nisso ou foi durante o curso? Quando eu disse que eu ia ser médica, eu sempre disse que ia ser pediatra. Quando eu fiz administração de empresas, que 6 meses depois eu passei no vestibular para medicina, meu pai me chamou e me disse assim: você tem certeza que você vai largar a administração para ir para medicina? Olhe que vocação hoje em dia nem para padre. Isso eu ouvi de meu pai. Como eu sempre quis, né? Aí eu disse sim, vou ficar com as 2 até onde der. E aí era pediatria. Só que no 2º ano eu fui num congresso brasileiro de obstetrícia, um congresso natural, né, de práticas naturais e tal. E eu me apaixonei por um médico que falou nesse congresso, aqui de Salvador, que fazia parto dentro d'água. Hoje o que a gente preconiza. Né, das práticas, né, da boa assistência para um parto normal. Popularizou, né, hoje. Exatamente. E aí eu fiquei apaixonada pela obstetrícia. E aí já no 2º ano eu fui estagiar na maternidade Ticila Balbino. Sim. Então desde o 2º ano até o 6º ano eu acompanhei do Dr. José Tavares, filho, sim, e Dr. Alfredo Brito, e aí pronto, eu segui com eles sempre. E deixa eu te perguntar uma coisa que não quer calar. E o espírito de liderança surgiu quando? Eu ia perguntar isso também, porque quando foi seu primeiro emprego? Porque a gente sabe quando foi nosso primeiro emprego. Não, mas você já identificava isso na adolescência? Ou alguém já dizia que você tinha esse espírito de líder? Porque a senhora tem espírito de líder nato. O líder nato a gente conhece. Na verdade, durante a minha adolescência e até o início assim, da minha fase adulta, eu era tímida. Acreditem se quiser. Então, assim, na escola eu era muito na minha, não tinha... Sempre tive vários amigos, sempre. Mas nunca... Agora, quando eu entrei na faculdade de medicina, aí eu fiquei mais extrovertida, né? Mais
bagunceira, né? Eu era da turma da bagunça. É mesmo, da turma da bagunça? Seu perfil de quem estudou durante a infância em escola ou militar, pelo que eu te conheço, ou escola religiosa. Religiosa. Eu estudei no Vieira minha vida inteira. Então, doutora, quando foi o seu primeiro emprego como gestora? De onde nasceu essa oportunidade? Se foi um convite, se foi a senhora que foi atrás? E me conte essa experiência, por favor. Eu fiz o estágio tipo residência no Santa Isabel, 2 anos. Só não tive o título de residência, né? E aí eles me convidaram para trabalhar com eles no consultório particular. Tavares tinha um consultório na Garibaldi, né? E aí a gente começou a trabalhar. E eu atendia muito paciente do Planserve, aí comecei a ter todo esse contato com o Planserve, até que, não me lembro exatamente como foi que eu fui trabalhar como gestora do Planserve, mas foi logo depois, no ano 2000 mais ou menos, né? E aí pronto, comecei a trabalhar como gestora do Planserve e aquilo foi me encantando, né? O atendimento ao beneficiário, os procedimentos para autorização, os contatos com os gestores dos hospitais, auditores, né? E aí eu fiquei, acho que uns 5 anos, 6 anos no Planserve e recebi um convite para ir ser a gestora do hospital, até então, Hospital Espanhol, né, que ainda existia. E aí eu aceitei esse desafio de ir para o Hospital Espanhol. Fiquei por 1 ano, mas não me adaptei à gestão da época e conversei com a diretora do Santa Isabel, né? Liguei para ela, disse que eu iria sair, pedi demissão do Espanhol, que eu estaria no mercado, mas que eu gostaria de uma oportunidade nessa área de gestão e tal. E aí ela de pronto me convidou e eu fui ser gerente médica do Santa Isabel, lá na gestão da doutora Alicia Cavalcante, que foi a minha grande mestra nessa área de gestão. Trabalhei com ela 6 anos lá no Santa Isabel, até que ela recebeu um convite para ir inaugurar o Hospital do Subúrbio, né? Me convidou para eu ir com ela, pedi demissão do Hospital Santa Isabel, fui com ela para o Hospital do Subúrbio, né? A gente saiu do Santa Isabel em março de 2010, mais ou menos, e inauguramos o Hospital do Subúrbio, que foi assim um marco na saúde da Bahia. Concordo. Né? Primeira PPP do estado, do Brasil, aliás, em saúde, né? E que foi assim um case de grande sucesso para a nossa sociedade médica baiana e do Brasil também. Não só médico, né? Do ponto de vista médico, social, cultural, isso deslanchou uma confiança em toda a população baiana, de fato. E uma esperança, né? Porque regulava muito trauma e até hoje o subúrbio é realmente uma referência do serviço SUS, né? Então, assim, todo o trabalho que nós fizemos no Hospital Santa Isabel, no Hospital do Subúrbio, né, fez com que o então secretário, na época, doutor Jorge Sola, me convidasse para ser diretora de um outro hospital público. No subúrbio, eu era gerente médica, coordenadora da doutora Alicia, que era a grande diretora. E, então, o doutor Sola me ofereceu a diretoria geral do Hospital Menandro de Faria. Que é da rede do Estado, da CESAB, que fica em Lauro. Exatamente. E aí pronto, eu aceitei e comecei a trabalhar, né? A gente conseguiu muita coisa lá no Menandro. Eu saí do Menandro para assumir a diretoria da rede do Estado, a convite do secretário de saúde à época, que não era mais o Dr. Sola, já era o Dr. Fábio Vilas Boas, para assumir a diretoria geral da rede própria do Estado.
Fiquei por um tempo também, mas depois pedi para sair, voltei para meu cargo só de médica mesmo do Estado e disse que eu não ia ser mais diretora de lugar nenhum na minha vida. E doutora, deixa só eu te interromper. E a senhora nesse ínterim aí, nunca sentiu falta da assistência, não? De estar na assistência, como obstetra, principalmente, que a senhora gostava? E do sonho de ser médica lá atrás, de ter contato com o paciente? Você está parecendo meu pai, que dizia que eu não era mais médica. Eu Não é que não é continuei mais sendo médica, é que médica. deixa de ter a assistência. Não prescreve Direta. mais. Mas hoje, por exemplo, o que eu consigo ajudar milhões de pessoas para restabelecer a sua saúde, eu só não faço operar, mas eu encaminho para ser mais rápida a cirurgia, solicito que seja mais rápida a autorização. Na verdade, talvez vamos indubitavelmente a importância talvez seja até superior comparado a algo. A questão é a assistência direta de prescrever um misoprostol, prescrever parto vaginal, fazer um plantão noturno. Então o que a gente quer saber é isso, não sentiu falta daquela assistência que a medicina ensina em 6 anos? Poxa, Não consegue diferenciar. Não consigo diferenciar. É justo, é possível. Não consigo diferenciar. Eu vejo tanto no dia a dia prescrições e assistências que eu tenho que interferir. Eu concordo, faz sentido. Até porque ela é presente, né? Então, Exatamente. Eu não sou uma diretora que fico atrás de uma mesa dentro da minha sala da diretoria. Perfeito. Eu corro o hospital o tempo inteiro. Exato. Pois é, eu olho para o outro lado. A gente ontem mesmo estava fazendo uma reunião de um caso clínico difícil que aconteceu no hospital. E cada um dando a sua opinião, obviamente. Claro que a gente não tem mais a mesma lembrança não, que tenho, né? Na verdade, eu tenho certeza que nós somos médicos de uma época em que a gente entendia a medicina para o paciente como um todo, e não só por especialidade, cada um na sua especialidade. Mas, por exemplo, eu discutindo um caso clínico recentemente lá no hospital, eu perguntei por que você não investiga a leishmaniose? Ninguém pensa mais em leishmaniose. E era a leishmaniose. Então, ninguém pensou. E eu sou uma médica obstetra, que não estou mais na assistência há não sei quanto tempo, mas terminou que eu ajudei a se chegar a um diagnóstico. Exato. Para quem está em casa ou de onde estiver assistindo e tem uma dúvida de como é a gestão médica, porque hoje a realidade da medicina e do curso de medicina é não falar muito sobre essa especialidade, né, que é a gestão médica, e muita gente olha como, de fato, alguém que está ali atrás da mesa, que só faz da ordem, mas obviamente não é assim, tem um esforço muito grande, a doutora Margarida muito bem sabe, sobre SAC, NIP, média de permanência alta, interação com especialidade, condução do caso, numa reunião de um caso clínico, o diretor se posiciona de forma imparcial para tentar avaliar e julgar da melhor forma, sempre em prol do paciente. Então, entendendo, e para quem está em casa, o que a senhora falaria para definir quem é aquele médico que tem perfil de liderança, que pode seguir a carreira de gestão, e qual vai ser o maior desafio do gestor, caso escolha isso, a quem ainda está definindo, quero ser um gestor ou quero ser um obstetra, por exemplo? Antes de responder essa pergunta, eu queria só voltar um pouquinho em relação a chamar a atenção para uma coisa, né? Principalmente para o médico gestor, que é diretor técnico de uma unidade hospitalar, né? Como no caso eu sou diretora técnica. Significa que eu sou responsável por todos os atos médicos dentro daquele hospital, né? Então, tudo que um médico faz ou que um enfermeiro faz... A agulha que cai no chão... Se pegar fogo no ar-condicionado, eu como responsável técnica por aquela unidade hospitalar, eu sou responsável por absolutamente tudo. Então, eu não vejo apenas a parte assistencial, eu vejo também todo o restante,
né, que compõem uma unidade hospitalar para que, sempre visando o quê? A segurança do paciente. Porque uma área administrativa que anda corretamente, que anda dentro do que a lei, do que a vigilância sanitária, do que o próprio Conselho de Medicina, de Enfermagem determina, nós estamos trabalhando com segurança tanto para o paciente quanto para o profissional de saúde. Né? Então, eu como responsável técnica, eu sou responsável por isso e por fazer com que as pessoas entendam isso, os seus papéis e responsabilidades. Porque, às vezes, as pessoas vão trabalhar e não compreendem que ela tem responsabilidade em relação ao registro profissional dela. Acha que ela vai ali, se ela não tiver atenção, trocar um medicamento de um paciente, que ela não vai responder por isso. Muito pelo contrário. Eu faço com que as pessoas entendam que elas precisam responder por isso, primeiro, pela segurança do paciente, segundo, porque eu respondo por isso. Certo? Bom, em relação à sua pergunta, como que eu identifico se um médico, se um profissional tem a capacidade de gestão? Exato. Eu acho que é mais pela observação, né? Pela observação em relação a como aquela pessoa se comporta no seu trabalho, no dia a dia, né? Na sua responsabilidade, né? Em relação à ética profissional daquele médico, daquele enfermeiro, né? Então, isso são dilemas que a gente vive no dia a dia e a gente sabe que hoje é um pouco difícil você encontrar profissionais que queiram realmente trabalhar com isso e que tenham essa visão, né? Mas é basicamente isso, é a gente entender qual é a responsabilidade daquele profissional, é ver como ele atua, né? A imparcialidade e uma outra coisa. Eu chamo muito a atenção para os 4 princípios bioéticos, né? Que a gente precisa ter sempre na vida, né? E um deles, que eu acho que é bem importante, é a justiça, né? Então, quando você trabalha nessa linha da justiça e você é imparcial, eu acho que você está num bom caminho para acertar na gestão. Doutora, vou aproveitar e fazer uma pergunta um pouco capciosa. Apesar de eu saber a resposta, mas eu queria que a senhora elucidasse isso para a gente. Porventura, um médico fez uma prescrição que causou algum tipo de dano ao paciente. Isso é perdoável? Realmente é capciosa essa pergunta. Ótima pergunta. Causou um tipo de dano. Porque minha opinião é diferente de quem está em casa, é diferente do Dr. Rafael, mas uma gestora com 25 anos de experiência, que já lidou com inúmeros acertos e erros médicos, que tem que ser imparcial ao julgamento, essa realmente é uma pergunta muito boa. É perdoável um erro médico de prescrição? Que causou um dano. Que causou um dano ao paciente? Claro que não. Mas também vocês sabem que essa não é uma prerrogativa da diretoria técnica médica julgar, né? Quem julga médico e erro médico é o Conselho de Medicina. Qual é o dever do diretor técnico? O dever do diretor técnico é abrir uma sindicância ou um protocolo de Londres, né? É encaminhar o caso para a comissão de ética médica, né? É ver o que a comissão de ética médica tem a dizer, e aí o diretor técnico ainda tem uma prerrogativa, que se a comissão entender que aquele caso é perdoável, o diretor técnico ainda tem a prerrogativa de, ainda que a comissão de ética diga que não,
eu encaminhar para o conselho. Por quê? Porque o diretor técnico, ele é os olhos e os ouvidos do Conselho de Medicina dentro de uma unidade hospitalar. Sim. Certo? Então, quem vai definir, quem vai desenhar qual tipo de punição que aquele profissional vai ter é um conselho através de sindicância, de PEP, que é o processo ético profissional, né? Julgamento, e aí definir qual seria a penalidade para aquele médico. Porque não é só assim, não é só eu olhar, achar que houve um erro médico, né? Tem várias situações que precisam ser investigadas ali naquele. Perfeito. Mas não sou eu ou nenhum outro médico que vai, né, apontar e dizer que houve um erro médico. Isso só o Conselho de Medicina pode dizer. Obrigado. A gente tem um jogo de bate e volta de palavras. Eu vou falar uma palavra e rapidamente a senhora vai responder com a primeira palavra que vier à sua mente, tá? Vamos lá. Felicidade. Filho. Família. Filho. Sucesso. Eu. Desafio. Hoje. Amor. Por mim. Saudade. Filho. Hospital. O meu hoje. SUS. Maravilha. Orgulho. Filho. Muito apaixonado pelo filho, né? Ah, demais. Isso aí, que bom. E a família, obviamente, é extremamente importante. A senhora tem um filho, correto? Que mora distante, dá muita saudade. E o que te move aí é a vida e viver. Qual que é o seu maior hobby fora da medicina? Porque a gente sabe, inclusive, outro detalhe importante, é o que nos preocupa muito, além do burnout, que tem sido cada vez mais frequente no âmbito hospitalar, mas é a vida social. É algo que me preocupa muito, inclusive com os nossos plantonistas. Eu pergunto, tem saído, tem viajado, tem tido uma vida de fato com sua família, com seus amigos, porque isso faz parte, até influencia no trabalho que eles prestam por nós. Mas o que a senhora tem de hobby e o que te faz motivar a viver e viver feliz? E que relaxa a senhora, né? Porque não é fácil. Nunca gostei de academia, né, de grandes exercícios físicos. Eu andava, corria, mas há quase 2 anos eu descobri o remo, né? E eu faço remo. Eu remo 3 vezes por semana. E essa é uma grande paixão. E uma coisa que eu decidi e vi que eu posso realmente fazer de uma forma disciplinada. Então, remar é um grande hobby. E uma outra coisa que vem motivando a minha vida, né? Eu entrei num curso de filosofia desde novembro do ano passado. Já passei de ano, já vou começar de novo. Quinta-feira, a segunda turma. Então, você conhecer toda a história filosófica, você conhecer os grandes filósofos que viveram antes de Cristo, depois de Cristo, né? Saber a importância da filosofia na vida de cada um e o que eles deixaram de legado é maravilhoso. É uma coisa assim muito de descoberta, bem bacana. Tanto que eu estava conversando com o André, ele me perguntou um livro hoje, né? E nesse curso eu comecei a ler A República, de Platão, né? E uma das partes que mais... Eu acho que eu já falei isso numa reunião. Uma das partes mais assim, significativas deste livro é o mito da caverna, né? E se vocês tiverem a oportunidade de ler, leiam sobre o mito da caverna. O mito da caverna. O mito da caverna. Vamos ler. O mito da caverna. Tá. Eu gostaria que a senhora
virasse para a câmera e só dissesse o maior desafio e a maior qualidade de um gestor médico, tá? O maior desafio e a maior qualidade de um gestor médico, tá? Porque eu preciso que as pessoas definam se vão escolher essa carreira ou não e seguir com a carreira que a senhora segue hoje. Bom, eu vou me definir como gestora. E lembrando que o gestor médico, como a senhora, não deixou de ser médica. A senhora acabou de dizer isso a gente. Exatamente. Mas eu acho que a primeira qualidade de um gestor é gostar de pessoas. É ser solidária àquelas pessoas e à dor daquelas pessoas. Né? Porque não adianta, é como eu digo, não adianta você ser um diretor de mesa e de computador. Você precisa entender qual é a dor do outro e no que é que você pode ajudar. Né? E aí eu quero só dar um exemplo. Eu passei pelo corredor do hospital, que hoje eu sou diretora, e fui abordada por uma menina de 18 anos, porque a mãe dela estava ali sentada com ela, aguardando uma ressonância, e ela veio me dizer: eu nasci da sua mão, no Hospital Santa Isabel. Legal. Então, a mãe dela me reconheceu e veio falar comigo. Então, é exatamente isso que eu acho que a gente faz na vida das pessoas. A gente precisa fazer a diferença na vida das pessoas. Eu não me lembrava dela, obviamente, né? Mas posso até lembrar. E como eu digo, eu dou meu telefone, eu atendo, eu respondo mensagens, eu dou respostas, né? Que é uma outra qualidade. Você não dar respostas é a pior coisa que existe. Diga que você não conseguiu, diga que você não sabe, que você não pode, mas não deixe aquela pessoa sem uma resposta. Né? O maior desafio é você lidar com os egos de cada especialidade, de cada médico. Plenamente. Mas, doutora, aproveitando o ensejo, a gente hoje vive um boom de faculdade de medicina. Na Bahia e no Brasil, né? Hoje, na minha época, que eu formei há 12 anos atrás, tínhamos 3, 4 faculdades na Bahia. Hoje eu nem sei quantas temos, mas temos para mais de 10. E hoje a gente, como gestor, pega os alunos aí recém-formados que nos diz que estão entrando em grupo de WhatsApp para tentar pegar plantão para quem está passando, mas não tem onde trabalhar fixo. Como é que a senhora vê isso hoje, com esse número aumentado de faculdades, essa quantidade excessiva de estudante de recém-formado na praça? Essa é uma pergunta e eu queria que você falasse de outro ponto, a comercialização da medicina, no sentido de, hoje eu estou me formando para ganhar dinheiro. Na minha época, por exemplo, eu não tinha nenhum colega, pelo menos que eu lembre, que fosse de outra área, que saiu da sua área para fazer medicina porque visa o dinheiro. Hoje, a gente pega turmas que a maioria é de outra área, já tem uma formação e resolveu fazer medicina. E hoje a medicina virou um canteiro para se ganhar dinheiro. Como é que a senhora vê isso? Tinha uma perguntinha mais fácil, não? As faculdades, elas estão muito caras. Sim. Né? Eu fico me perguntando se hoje as pessoas estão tentando ganhar dinheiro para sobreviver ou para pagar os fiéis ou as faculdades, né? Porque realmente, hoje em dia, eu fico impressionada com que o pai, classe média, tem aquele valor para pagar uma faculdade. Vocês sabem disso. Diga-se de passagem, em média, 14 mil reais, né? 14 mil reais. Né? Então, você ter por mês 14 mil reais... Bom, que não é um salário habitual para quem está formando agora. Então, eu fico me perguntando se isso é um retorno que eles querem ou se eles realmente estão pensando em ficar ricos. Uma coisa eu sei,
que essa turma hoje não quer mais dar plantão final de semana, né? Eu Ah. passei 18 anos dando plantão final, dia de sábado, 24 horas. Eu dava plantão todo sábado, 24 horas. Então, assim, eu acho que a gente precisa estudar melhor esse boom, né, de médicos e se realmente, em todo o Brasil, a gente não pode direcionar esses médicos para outros polos, né? Se há pouco tempo, né, ainda existe o programa Mais Médicos, que trazia médicos de fora para essas localidades menos abastecidas de médicos, será que não estava na hora de se criar um programa de interiorização para que esses médicos, quando se formassem, recebessem uma bolsa ou até a própria residência, que eu sei que existe numa determinada fundação estatal, a residência, né, em saúde da família, Sim. mas fazendo disso um programa forte para que esses médicos realmente vá dar uma assistência maior a esses lugares. Porque o que a gente percebe é a qualidade técnica cada vez mais questionável. Isso eu entendo que é um pouco de hipocrisia, porque quando eu formei, alguém dizia que foi acima de mim, que minha qualidade técnica não era boa. A senhora também, alguém que passou dizia. Mas hoje... Mas aqui para nós, eu tive aula, se dependesse das minhas aulas de GO para eu sair bem da faculdade, realmente... É o que eu falo. E isso tem André, 35 anos, né? As pessoas, os alunos querem sair hoje da faculdade, só da faculdade aprenderem. Eles não querem, não estão mais interessados em acompanhar alguém, em aprender fora, em estudar, ser um pouco autodidata, né? Eu disse a você, eu fiquei do 2º ano de medicina até o 6º ano, eu ia para o plantão como acompanhante desses 2 médicos. Obviamente. Durante 4 anos. Obviamente, assim, com o passar do tempo também, com esse boom que a gente acabou de falar, os campos de estágio também reduziram muito. Os médicos que são formados hoje são muito saturados de solicitações de internos para acompanhamento, com regras cada vez mais exigentes do hospital para estágio extracurricular. Então, realmente não é tão simples para o aluno também que talvez tenha interesse, né? Por outro lado, essa parte dessa formação que tem sido cada vez vista como pior, tem um movimento agora que é o OAB da Medicina. A senhora ouviu falar? Não. Tem agora o OAB da Medicina recente. Sim, para fazer o curso, para poder... Você vai ter que passar na prova de proficiência. OAB, entre aspas, né? Porque é a prova de proficiência que a gente conhece mais famosa. Que talvez seja uma medida, né? Porque talvez a gente consiga aí avaliar quem de fato estaria apto ou não para trabalhar como médico generalista hoje, né? Em relação à interiorização, só que me preocupa a estrutura, né? Porque realmente vai ter que ter um plano de gestão, porque trouxe os mais médicos, mas pelo que eu soube, apesar de não estar presente no interior, soube que a estrutura não é a melhor. Então, Rafael, provavelmente não teria dificuldade em morar no interior, não sei a senhora, mas se tivesse uma boa estrutura e remuneração compatível, obviamente. Mas nesses meus 18 anos iniciais, doutor André, eu trabalhei muito no interior da Bahia. Trabalhei nas Nazaré das Farinhas, em Salinas da Margarida. Quando eu me formei, eu ia domingo e voltava quarta de Salinas da Margarida. E ficava lá esses dias todos, dormindo no posto de saúde, fazendo medicina de posto para melhorar as condições daquela população. Um colega nosso, coordenador, falou: esse pessoal que está formando agora só quer saber de pegar plantão de segunda a quinta e durante o dia. Então, dica para quem está chegando. Não adianta chegar e sentar na janela. Tem que começar sábado SN, domingo SN, os plantões piores, para depois entrar na escala e conseguir um plantão melhor, né? Que a visão que a gente tem é que esse pessoal que está chegando só quer a coisa fina, já ali peneirada. Para quem tem uma base boa, né? Uma boa base em medicina, quando você vai para essas áreas do interior, zona rural, que eu já fui muita, às vezes diz assim, eu não vou
não vou ter como fazer um exame numa paciente porque não tem uma cama ginecológica. Existem recursos, você bota a paciente na mesa, pede para ela dobrar as pernas e dá muito bem para você fazer um exame. As pessoas é que não querem mais saber de examinar os doentes. Eu acho que hoje as pessoas, doutor, não sabem nem mais o que é pinar. Exatamente. Não sabem nem mais o que é opinar. Não sabe o que Só é opinar. Só sonar e E se não tiver o sonar... E em algum hospital que a gente sabe, que a gente sabe qual é, só tem o Herabit, não tem nem mais sonar. Exatamente. E uma coisa que eu acho que foi se perdendo ao longo do tempo, né? Eu raramente hoje em dia, lhe digo, eu adorava. Eu tinha quando eu me formei logo, eu tinha aquele estetoscópio porradão, como é o Litman? O Litman. Litman. Ganhei um Litman verde, lindo. Eu adorava, andava com ele no pescoço, examinava os pacientes. Hoje em dia você não vê, ninguém mais toca abdômen, né? Ninguém descreve como é que estava aquele abdômen, como é que estava aquela ausculta. As pessoas vão para casa e voltam com 24, 48 horas, né? E a gente sabe que isso acontece. Provavelmente não examinaram a barriga daquele doente na hora de dar alta, porque se tivesse examinado, certamente não daria alta. Perfeito. Né? Então, assim... Nossa análise como gestor também, como filosofia, sociologia, é entender por que isso está acontecendo, né? O que está motivando, né? Assim, pensar e entender que é complexo, é polêmico, é difícil de entender e que a gente, obviamente, a gente não quer que isso aconteça, a gente quer que pare de acontecer isso. A clínica está deixando de ser soberana. Exatamente. Não é isso? Deixou, né? Já de ser soberana há um tempo. Eu pensei que o Covid tinha vindo para nos reensinar algumas coisas. Eu até achei, por tudo que nós passamos, né? E nós passamos, né? Nós três aqui passamos muito por aquela situação do Covid, que as pessoas iam voltar à sua condição de humanas. Sim. Né, de compreender o outro, de ser solidário com o outro. Mas parece que depois que a pandemia foi embora, as pessoas ficaram, de novo, absurdamente egoístas, sem pensar no outro, sem examinar a barriga. Mas tenhamos esperança, né, que esse podcast seja, de fato, usado por pessoas que estão iniciando a carreira e que ainda estão em tempo de mudar a carreira, que possam usar como exemplo todos esses relatos de hoje. Realmente foi um prazer muito grande receber a doutora Margarida Miranda, que não só para mim, mas como o doutor Rafael Trócoli, como muitos outros médicos e pacientes, são muito gratos pela experiência, aprendizado e pela dedicação diária para quem trabalha com a senhora diariamente. Sabe muito bem disso e, de fato, o entendimento do ser humano, que olha o paciente como ser humano e tem algo chamado empatia. Olha para o paciente e sabe a necessidade e se coloca no lugar dele. Fala, olha, vamos tratar o paciente como ele deve ser tratado. Então, isso realmente vai se perdendo aos poucos e todos os dias a gente trabalha isso na gestão para quem tem a oportunidade de trabalhar com a senhora. E, doutora, eu sou suspeito para falar, né? Porque eu já lhe disse... É a segunda mãe, né? Então, é com a senhora que eu aprendi muita coisa. Se me deixar falar, eu vou falar e não vai ter fim. Agradecer sua presença. E eu queria aproveitar e o que vier agora no seu pensamento, na cabeça, eu queria que você deixasse um recado para essa turma que está vindo aí, de recém-formado, que já já a gente vai acolher em algum lugar que a gente coordena ou faz a gestão. O que é que a senhora tem para dizer para esse público? Então, André tocou num ponto muito importante, né? A nossa responsabilidade é olhar para o outro com o olhar que nós nos propusemos desde o momento em que optamos por ser médicos, né? Que é cuidar do outro, que é curar a doença ou aquela dor, que pode ser a cura física ou uma cura emocional. Então, nunca deixe de olhar para o seu paciente como um todo, né?
como um ser integral que precisa do seu olhar e da sua assistência. Obrigado, doutora. Muito obrigado.